A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Salmos 121. 14 de junho de 2026, Braz Culto da Noite. Irmão Norival Marques pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus, aonde nós servimos em espírito e em verdade na terra. Um Deus todo-poderoso, um Deus que vem ao nosso encontro, né, irmão? Santo Deus. Glória ao nome santo do Senhor, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão mais essa gloriosa palavra, irmãos? Vamos lá. Mãe com 26 anos e 5 filhos. Logo em seguida morreu um irmãozinho meu queimado com água fervendo e não andava ainda. Então nós sofremos muito. Mas nunca o Senhor nos abandonou. Dou graças a Deus porque o Senhor nos tem ajudado nas viagens, muitas viagens, pela Síria, Líbano, foram 16 anos, em muitos estados do Brasil, e o Senhor sempre nos guardou. Passamos por perigos que não era para estar mais aqui, mas o Senhor quis assim, e nós estamos aqui louvando a Deus. Mas eu quero agradecer a Deus, irmãos, de uma obra que Deus fez. Um cunhado meu, nós casamos mais ou menos no mesmo tempo. Eram duas irmãs, e o José Afonso casou com a mais velhinha, e eu casei com a mais nova. E nós servíamos a Deus, eu e a minha esposa. E ele com a esposa não. Ele era muito amigo meu, ela também, gostavam de estar junto. Mas ele me pedia uma coisa: eu te considero, gosto muito de você, mas não me chama para ir na sua igreja. Eu nunca vou entrar na sua igreja. Eu era triste por isso, estava triste, mas considerei o pedido dele, continuávamos com a amizade, e a minha cunhada também, apesar da mãe ser nossa irmã, ela também não queria. Eles diziam assim: nós vamos em qualquer igreja, menos na congregação. E aquilo me deixava angustiado. Porém, a gente respeitava. Eles tiveram 3 filhos, na época tinham 3 filhos pequenos, e um dia eles foram para Santos, casal. E escolheram lá uma ponta da praia, onde não tinha ninguém. Eles não sabiam nadar, deixaram as crianças com a minha sogra e ficaram ali conversando onde a água chegava nos pés deles e conversando. Num dado momento, não se sabe o que houve, para mim foi Deus que permitiu, veio uma onda muito forte e arrastou os dois para dentro da água. A minha cunhada, quando ela sentiu-se no meio daquelas águas, ela fez um pedido a Deus. Disse assim: Deus da minha mãe, se o Senhor me tirar daqui, eu vou ser crente também. Aleluia. E aí passou ali um salva-vidas, conseguiu tirar os dois. A minha cunhada saiu bem, mas o meu cunhado saiu afogado. Precisou fazer respiração boca a boca. Ele sofreu muito, quase morreu.
Depois dali, eles voltaram, a minha cunhada começou a congregar e o Senhor a chamou na graça. Quem sabe tem alguma mãe aqui, pai, que o teu filho vai chegar a dizer: Deus do meu pai, Deus da minha mãe, me ajuda. E Deus vai ouvir. Deus da minha vizinha, Deus do meu tio, Deus do meu colega de trabalho. Então, mas ele não, ele ficou irredutível. E a partir dali ele ficou com um problema no coração. Foi operado no coração. Ele era um moço bonito, forte, cheio de vida, trabalhava em laboratório farmacêutico e ficou sofrendo o coração, fez uma cirurgia e logo em seguida, a minha cunhada já servindo a Deus, e ele não queria. Ele teve um câncer no pulmão, sofreu muito, ficou magrinho, pele e osso, sofreu muito, mas não queria congregar de jeito nenhum. Mas numa quinta-feira, eu era cooperador de jovens e menores na Vila Nova York. Ele morava na Vila Rica, ali perto da Vila Nova York. Uma quinta-feira eu estava com a minha esposa fazendo uma entrega e o Senhor falou no meu coração: convida o José Afonso que hoje ele vai. Aí eu falei para a esposa: não, ele não vai. Mas foi Deus que mandou, vamos passar lá na casa dele. Passei lá, veio ele era alto, mas estava muito magrinho. Ele me atendeu ali na porta, veio, ele usava assim, pôr a mão assim, porque a dor era muito grande que ele sentia. Aí eu falei para ele: José Afonso, Deus mandou te convidar para você ouvir uma palavra hoje. Aí ele falou assim para mim: homem duro, para você nunca mais me chamar, hoje eu vou. Glória a Deus, né? Fiquei feliz. Corremos, nos aprontamos e voltamos pegá-los. Era uma quinta-feira. E eu levei eles no Jardim Paulista. Nós sentamos no primeiro banco. Eu era operador de jovens e menores. Nós estamos falando dos anos 70 para 80 já. E chegou na hora da palavra, Deus usou o servo de Deus, que já dorme no Senhor, em 7 de Jeremias. Por isso, irmão, é maravilhoso guardar tudo que Deus manda. 7 de Jeremias, e o Senhor falou a vida dele, até quando ele estava morrendo afogado. E o Senhor disse assim: eu estava lá, eu é que te livrei da morte. Então, terminou o culto, eu tinha medo de perguntar se ele havia gostado ou não, com medo da resposta, mas fiquei quieto. E 3 dias depois, coube a mim levar, junto com a esposa, minha esposa, levá-lo no médico, que ele ia passar por uma cirurgia. Ele chorou muito na hora da palavra. E quando nós entramos no hospital, era uma terça-feira, eu tinha que deixá-lo com a minha cunhada e minha esposa, e eu tinha que atender um culto na Vila Nova York à noite. E quando entramos no hospital, ele falou assim para mim: cunhado, eu não posso ser crente da sua igreja. Falei: por quê? Porque eu sou um pecador. Aí eu falei para ele: mas Jesus veio para os pecadores. O Senhor Jesus quer te salvar. Eu também era pecador, não é? Aí ele deu um sorriso e falou: se eu sair com vida daqui, eu vou voltar na igreja. Quer dizer, estava convertido, né? Bem, eu fui atender o culto. Quando eu voltei, encontrei as duas chorando,
que na cirurgia deu óbito, ele veio a falecer na cirurgia. Irmão, confesso para a Irmandade que eu me senti derrotado. Fiquei triste, chorei muito, eu e minha esposa chorava, à noite não dormia, ficava pensando. E uma madrugada, o Senhor me deu uma revelação com ele. Não foi um sonho, foi uma revelação. O Senhor me levou no cemitério da Vila Formosa, onde ele tinha sido sepultado. Eu entrei no cemitério, vi as campas, que eu conheço bem lá, minha família, uma grande parte está sepultada lá, inclusive filhos, esposa. E lá no meio do cemitério tinha um prédio branquinho igual essas paredes, de 2 andares. E eu entendia na revelação que era o hospital que curava os mortos. E eu entrei no hospital. Quando eu entrei na sala de espera, fiquei ali aguardando, de repente abri uma porta do fundo e veio o meu cunhado perfeito, do jeito que ele era. Eu falei: José Afonso, você morreu? Como é que você está aqui? Ele falou para mim: o sepulcro abriu e eu saí. Ressurreição, não é, irmão? Nisso uma enfermeira veio ali e falou: olha, ele vai passar por uma consulta. Se ele estiver bom, ele vai embora com você. E eu fiquei pensando: mas como ele vai comigo se ele morreu, né? Mas depois ela voltou com ele e falou: ó, ele não tem mais nada, está liberto, pode levar com você. Irmão, era tão claro do jeito que eu estou vendo a Irmandade aqui. Saí com ele no portão do cemitério, tinha uma calçada larga, eu fui andando com ele feliz. Quando terminava o muro do cemitério, começava a grade de ferro de uma mansão, uma casa muito linda. E nós fomos admirando a casa. Quando chegamos em frente ao portão, paramos para admirar a casa, e sentado naquele gramado estava o irmão Paulinho do Paulista. Virou para nós e fez assim com a mão: não esqueçam, 7 de Jeremias. Aleluia. Irmão, e eu caí de joelhos, fui buscar o Senhor, minha esposa comigo, choramos nos pés do Senhor. O que é isso? O Senhor falou no nosso coração. Ele ouviu uma palavra e foi convertido naquela palavra. Ele vai passar pela ressurreição, e quando ele ressuscitar, o Senhor vai dizer para ele: 7 de Jeremias te salvou. Irmão, é muito lindo isso, muito lindo. E às vezes tem mãe que chora, pai que chora por um filho. Olha, ele só foi no culto uma vez, ele só foi quando era menino, quando era jovem, depois não voltou mais. Irmão, a salvação é muito ampla. Deus vai salvar muita gente. Jesus não morreu para meia dúzia, não. Ele morreu pelo mundo. Pelo mundo. Então, irmãos, e nós que estamos servindo a Deus, sempre na casa do Senhor, o Senhor nos ensina. Evidentemente, nós não somos ainda santos, estamos lutando pela santificação, temos falhas, temos erros, mas, irmãos, quem é convertido, quem está aqui diante de Deus
e reconhece que tem uma alma para salvar, o Senhor não vai nos perder. Vamos alcançar a eternidade. Então, são coisas tão lindas, irmãos, coisas maravilhosas. Deus preparou uma viagem a Portugal, eu junto com a esposa, está aqui inclusive. Moramos um ano em Portugal. E quando foi, eu tinha falado com a esposa, olha, eu fui ordenado com 35 anos de idade. Fui cooperador de jovens, 8 anos. 2 anos encarregado de orquestra, 18 anos músico. Aí eu falei para ela, a velhice chegou. Agora eu não viajo mais, vou ficar aqui. Trabalhamos na nossa região, que são 53 casas de oração. Toma Santa Ceia 20 mil por ano. Agora eu vou ficar em casa e fico nas igrejas da região e vou esperar o Senhor chegar. Eu fui orar e o Senhor falou no meu coração, você ainda vai trabalhar muito na minha obra. Aí eu contei para ela e ela fez assim para mim, vai ter que viajar outra vez. Naquela semana foi orado e Deus me mandava para Portugal para ficar um tempo lá. Deus deu a graça de ficar um ano. E eu orei e falei, Senhor, o que eu vou fazer em Portugal? O Senhor falou, nada no meu coração, você não vai fazer nada. Eu levantei da oração, ela falou, o que nós vamos fazer em Portugal? O Senhor falou para mim que nada. Então não precisa ir. O Senhor disse, você não vai fazer nada, você vai assistir o que eu vou fazer. E eu convido essa irmandade, todos que estamos aqui, para observar e ver o que Deus está fazendo. E vai fazer ainda. Né? Mas eu saio daqui, irmãos, com um caroço, nódulo no tornozelo esquerdo. Eu gosto de fazer caminhada e aquilo doía muito. Eu carreguei 40 anos. Passei por algum médico, disseram que não era bom mexer. Quando eu cheguei em Portugal, falei, Senhor, me dá um sinal, que foi o Senhor que me mandou mesmo. Na manhã eu tomei um banho, quando eu fui me enxugar, o caroço havia desaparecido. Nós estamos aqui numa boa comunhão para assumir algum nódulo agora. Aleluia! Deus é maravilhoso. E doença em nós, em quem quer que seja, não é o fato do Senhor pôr uma doença. Deus pôs essa doença para salvar ele, para salvar ela. Não. Nós tivemos nas Escrituras quanto sofrimento. Quando nasceu Jesus na terra, a Irmandade lembra, que Herodes queria matar o menino e mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Quantas crianças morreram e Herodes queria pegar o menino Jesus? Diz a palavra que Raquel chorou os seus filhos que morreram, ainda criança. Então, doença, morte, o Senhor permite em todos. O importante é ficar firme nesta graça maravilhosa. Porque nesse corpo nós vamos viver alguns anos, mas depois vamos viver a eternidade nos céus. Então, que todos nós que estamos aqui debaixo de uma nuvem espiritual, da virtude do Espírito Santo,
possamos sentir agora o grande amor de Deus pela nossa alma. E se o Senhor quer que a gente viva muitos anos, viveremos. Se Ele quer levar antes do que nós imaginemos, Ele nos leva. O importante é estar sempre ouvindo a bendita palavra. A palavra é o milagre da igreja. É bom ver um cego enxergar, é bom ver um paralítico andar, e é bom ver um morto ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Mas o milagre da igreja é a bendita palavra, que ela fala com 500, 600 pessoas e vai atingir em cada coração um sentimento espiritual. Trouxe saudações de muitos lugares e levarei as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Santo Deus. Santo Deus, culto maravilhoso, irmão. Deus tem preparado para todos nós, né? Norival Marques, Braz, culto onde Deus falou cara a cara com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Esse Deus nos surpreende em tudo, né, irmão? Santo Deus. Deixemos aqui os pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas, né? Santo Deus. A Irmandade comenta também aí nesse vídeo, irmão, se Deus falou com sua alma, né? O que você estava aguardando, né, irmãos? Hoje foi uma chuva de bênção. Muitas coisas, muitas pregações. Deus abençoe grandemente você e sua família e seu dia. Fique com Deus.